Olá, ouvintes do Sistema Sagres e aos seguidores do sagresonline.com.br e suas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje tem a minha apresentação, Samuel Estraioto. A produção é da Jéssica Dias, da Nívia Ramos, da Jordana Ágata, da Luciana Maciel e a direção de estúdio da Mariana Tolentino. O mundo tem experimentado verões mais quentes, com fortes ondas de calor, além de furacões e incêndios florestais. Com isso, a preocupação pública com a mudança climática chegou ao auge em toda a história. Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática em Glasgow, na Escócia, que começa neste domingo. E para falar sobre este tema, nós recebemos aqui no nosso Debate Super Sábado Manuel Eduardo Ferreira, professor da Universidade Federal de Goiás, do Instituto de Estudos Socioambientais e pesquisador, vinculado ao Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. Caio Freitas é advogado especialista em Direito do Agronegócio. Marco Neves, superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMAD. É a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de Goiás. São os nossos participantes neste Debate Super Sábado. E eu começo aqui já dando aqui o nosso bom dia para o Marco Neves, superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMAD. Marco, um ótimo dia, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para este debate. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos. Bom dia aí ao Manuel, da UFG, ao Caio. Estamos aí para debater esse tema relevante, importante para cada um de nós e para a sociedade como um todo. Caio Freitas, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres, bom dia aos debatedores Marco Neves, Manuel Ferreira. É um prazer estar aqui debatendo essa causa tão relevante e num momento tão importante para a história da humanidade. E o nosso cumprimento também ao Manuel Eduardo Ferreira. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso debate. Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Sagres. Bom dia, Caio. Bom dia, Marcos. Agradeço a oportunidade para debater esse assunto tão relevante. Obrigado. Aos nossos participantes, novamente o nosso agradecimento aqui de forma inicial e também uma exposição para que os nossos participantes fiquem à vontade para trazer os seus pontos de vista, para destacar aqui os assuntos. Teremos um bom espaço para tratarmos deste tema que é tão importante. E eu gostaria aqui de iniciar com o seguinte ponto de partida: a ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste encontro. E aí, partindo para uma declaração que o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele acabou concedendo, abre aspas, todo mundo vai jogar pedra nele. O Hamilton Mourão falando sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro na COP26. Esta declaração foi concedida nesta última sexta-feira. Lembrando, para você que não está tão inteirado assim do assunto, é uma conferência organizada pela ONU. Este evento ocorre lá em Glasgow, na Escócia. A principal autoridade brasileira nesta conferência será o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, e aí o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, acabou então sendo questionado sobre esta ausência do presidente Jair Bolsonaro neste encontro. E aí começam contigo, professor Manuel, perguntando o seguinte: esta ausência do presidente Jair Bolsonaro, ela até que ponto pode interferir, pensando aqui na nossa realidade local, aqui no Brasil? Isso pode ser benéfico ou pode ser prejudicial a nós?
Olha, Samuel, eu vejo como algo maléfico, ruim, né, prejudicial ao Brasil, tá? Sua política de relações exteriores e todos os desdobramentos, né, negativos para a pasta do clima, né, para a pasta do meio ambiente, melhor dizendo. Então, acredito que essa tem sido uma tônica ruim aqui do governo, de não se apresentar, né, de fato, para um debate, né, que vem sendo cobrado do país, um posicionamento mais incisivo em relação às nossas políticas em relação a desmatamentos e queimadas, por exemplo. Então, eu vejo como um ponto lamentável, né, a gente não ter o nosso representante máximo, né, supremo aqui nesse evento. E para o senhor, Caio, qual a sua avaliação inicial sobre este questionamento à ausência do presidente? Bom, Samuel, eu também concordo com o professor Manuel. Eu acho que, de uma forma geral, é ruim para o país essa imagem, passa uma imagem de que talvez a pauta climática não seja tão prioritária assim. Mas, além da ausência do próprio presidente, que será muito sentida, eu acrescentaria a ausência do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, sendo que a COP é um fórum de debate internacional. Então, a diplomacia faz muita diferença nesses encontros. Embora essas reuniões elas tenham uma parte que é política, em que os chefes de Estado participam e negociam, a coisa acontece mesmo são com as delegações, né, com o corpo técnico, e a ausência do nosso ministro das Relações Exteriores também enfraquece a estratégia de negociação do Brasil no encontro. E para o senhor, Marco, sabemos que há uma organização interestadual, mas de toda forma, a ausência do chefe de Estado aqui, o chefe da nação, isso pode trazer algum prejuízo na sua avaliação? Esse prejuízo ele tem sido, na realidade, crescente, não é, Samuel? Então eu vejo que é mais uma etapa, né, do prejuízo que já vem acontecendo, né, há algum tempo, no âmbito dos posicionamentos do governo central, mas entendo, como você já adiantou aí rapidamente, que isso acaba criando a oportunidade para os subnacionais, né, para os estados, eles terem um protagonismo maior nessa questão do clima, né, do debate internacional. O Brasil chega nesta conferência com a seguinte situação, pensando aí inicialmente aqui para analisarmos, pensando aqui na emissão de gases estufa. O Brasil tinha se comprometido a reduzir em 43% até o ano de 2030. Lembrando que esta era uma meta que estava prevista já, visando aí então os próximos anos. Porém, o que se observa é que o Brasil primeiro muda a metodologia, muda o cálculo em relação ao cumprimento dessa meta. E aí o que pode abrir, na visão de vários especialistas, permissão para poluir mais. Só que aí, quando pensamos nisso, o Brasil, pelo contrário, além de não cumprir a meta prevista, elevou as emissões de gases estufa em quase 5%, de acordo aí com dados no relatório do Observatório do Clima, que foi divulgado no último dia 28. Partindo então deste ponto, o que o Brasil precisa fazer para tentar dar um recado diferente à comunidade internacional sobre, primeiramente, este ponto aqui, a emissão dos gases de estufa, e aí sigo aqui para a nossa análise esta mesma ordem que falamos aqui inicialmente. Devolvo então desta forma a palavra ao senhor Manuel, professor, fique à vontade aqui para trazer a sua análise. Olha, Samuel, nós temos várias oportunidades, né, para cumprir, né, essas metas, né, colocadas para esses painéis, né, intergovernamentais, né, as COPs, né, nós temos como cumprir essa redução, né, da emissão dos gases de efeito estufa de várias maneiras, né? Nós temos
tecnologias, né? Podemos incorporar tecnologias no agronegócio, né? No setor do agro, né? Mais especificamente na questão dos plantios, né? Então, isso, inclusive, vem sendo feito gradativamente, essa adesão, né, dos agricultores, claro, né, falando da maioria que é comprometida com esse assunto. Então, isso vem sendo feito gradativamente, uma incorporação de tecnologias que permitam um maior sequestro, né, de gases de efeito estufa, né, na sua atividade. Então, isso a gente pode falar, por exemplo, no trabalho de melhoria do pasto, né, por exemplo, ou integração, né, de cultivos em áreas de pasto, ou a própria manejo, né, do solo, etc. Mas o Brasil vem pecando muito no controle do desmatamento. Então, o desmatamento, ele causa uma emissão, desmatamentos e queimadas causam uma emissão líquida, né, de gases de efeito estufa bastante significativa. Então, nós temos um problema sério, que é o controle do desmatamento. O Brasil vem aumentando, né, vem esse valor, esse número da área desmatada e número de queimadas vem crescendo, né? Não é só, inclusive, nesse momento, nesses últimos 2 anos, mas a tendência, os patamares são muito altos. Mas, especificamente nesses últimos 2 anos, isso se mostrou muito relevante, né? Tanto é que acendeu um alerta, né, para todo mundo, né? Você voltou, né, sua atenção para o Brasil. Então, nós poderíamos, de uma forma mais tranquila, trabalhar com os aspectos de uma agricultura dita 4.0, uma floresta 4.0, na qual você também passa a se beneficiar de outros produtos que não sejam fruto somente da expansão da agricultura, mas de outros recursos que possam ser explorados também desses ambientes. Então, nós temos várias formas de reduzir essa emissão, e isso não tem sido feito. Então, acredito que o aumento do desmatamento nos últimos anos, nesses últimos 2 anos em especial, demonstram que poderíamos estar melhor nessa meta e estamos perdendo, de certa forma, esse controle. Então, acredito que tem muitos trabalhos sendo feitos, muita tecnologia, muitos estudos, mas a gente está, digamos, derrapando em alguns aspectos no controle, né, dos desmatamentos e queimadas. E nessa abordagem, Caio, qual a sua avaliação sobre esse não cumprimento de metas aqui no Brasil? Olha, existe de fato essa meta que você comentou de redução de 43% das emissões até o ano de 2030, porém existe uma meta até mesmo anterior a essa, de redução de 37% das emissões até o ano de 2025, salvo engano. Então é uma meta que já está aí batendo as portas, e ao invés de o Brasil estar reduzindo as suas emissões, ele está aumentando, o que indica que atingir a meta vai ser muito difícil. Mas o caminho que o governo brasileiro vem adotando mais recentemente é um caminho interessante. Nós estamos saindo daquela fase que a gente chama no direito ambiental de comando e controle, de punição extrema, para um caminho mais de negociação e uso de incentivos econômicos para estimular a sustentabilidade, especialmente no agronegócio. Nós temos agora, recentíssimo, a CPR Verde, que é um título que o governo criou para incentivar o produtor rural a preservar vegetação dentro de suas propriedades e poder monetizar isso, ele poder vender essa preservação para algum investidor que esteja interessado. Além do combate ao desmatamento que o professor Manuel colocou, e realmente eu acho que é uma coisa que tem que ser adotada para ontem, esses incentivos são muito importantes, esses incentivos econômicos de comportamento. E uma coisa que é muito aguardada na COP, que o Brasil apresente alguma coisa nesse sentido e que tem potencial para virar esse jogo, seria a estruturação de um mercado de carbono regulado, porque o Brasil está na contramão do mundo, vários países já possuem esse tipo de mercado acontecendo, até existe um projeto de lei aqui no Congresso Nacional que está em tramitação, mas os parlamentares eles estão esperando um pouco para ver como que vai ser esse clima na COP, para poder votar o texto. Então, eu acho que além do rigor do desmatamento que tem que acontecer mesmo, no combate ao desmatamento ilegal, a criação desses mecanismos, eu acho que no médio e longo prazo eles poderão ajudar o Brasil a atingir essas metas. E na sua avaliação, Marco Neves, superintendente de recursos da SEMAD, sobre inicialmente esta questão das metas.
Eu acho que, na realidade, assim, sem dúvida, não atingir aquilo que está acordado, ele acaba trazendo consequências, não só para a imagem, mas para a própria dinâmica, né, do desenvolvimento sustentável no país. Como os meus colegas falaram, a questão do desmatamento, a questão de queimadas, né, mas não só isso também, e isso é relevante, isso é importante, né, mas o próprio controle de emissões, né, sejam veiculares ou seja outras formas de emissões, tudo isso é um conjunto que, independente, sabe, Samuel, da questão dos impactos adversos no clima, e que é uma realidade, né, são questões que o Brasil ele tem todo o potencial para tocar adiante. O Brasil ele tem tecnologia, ele tem informação, ele tem legislação. Concordo que a sofisticação por meio de instrumentos econômicos pode ajudar bastante, né, sejam por meio não só, né, do mercado brasileiro de redução de emissões, mas também por incentivos, por pagamento por serviços ambientais, que é algo que na área de recursos hídricos tem crescido bastante no país. Em Goiás também nós temos já os exemplos, né, relacionados a pagamento por serviços ambientais, um sistema já adotado ali no reservatório ali da Bacia do João Leite. Enfim, eu percebo e eu gosto de adotar o nome de ações sem arrependimento. Independente de aquecer ou esfriar, e esse debate ele é grande, tá? Existem ações sem arrependimento, e uma delas é o combate ao desmatamento, diminuição de queimadas, diminuição de focos de calor, monitoramento adequado, né, das questões climáticas, políticas públicas, aí eu vou usar o termo, né, políticas públicas 4.0, né, mais inteligentes, mais adaptadas. Então, eu vejo assim que apesar do não cumprimento de metas, e isso é grave, tá, e de mudanças de metodologia, o país, o Brasil, na minha avaliação, tem todas as condições de mudar de patamar. O senhor falou, Marco, a respeito aí da legislação brasileira, é uma legislação vasta, e aí aproveita o conhecimento, temos aqui um especialista na área, o Caio Freitas. E aí, Caio, eu faço a seguinte colocação para o senhor, pensando no direito comparado, no direito internacional, podemos aproveitar esta conferência para termos aí novos aspectos visando a segurança jurídica em práticas ambientais, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo? Olha, Samuel, eu acredito que o Brasil hoje ele já tem uma legislação adequada, né? A legislação brasileira ela é muito rígida do ponto de vista ambiental. Adotou-se, como eu disse na resposta anterior, essa ideia de comando e controle por muitos anos, esse aspecto mais punitivista, que não resultou em preservação, né? Na verdade, não resultou em melhoria da proteção ao meio ambiente, que é a finalidade da lei. Nós temos um Código Florestal de 2012, que, a despeito das críticas, é uma legislação moderna, que também impõe muitas obrigações para produtores rurais, para as pessoas afetadas. Então, acho que do ponto de vista jurídico, eu acho que o nosso conjunto de normas ele já é adequado. O que falta, na minha visão, é política mesmo, é a questão de fiscalizar aquilo que a lei já prevê. Hoje, os órgãos de meio ambiente, até mesmo o IBAMA, eles têm um déficit de pessoal muito grande. Eles não conseguem estar em todos os lugares do território nacional para poder combater essas atividades criminosas. Então, o que falta, e eu acho que é o que será a tendência daqui para frente, é a adoção de mais tecnologia nesse processo de fiscalização. Uso de drones, monitoramento por satélite e outras ferramentas, porque, de fato, o número de pessoal não é suficiente para aplicar a lei, porque a lei, na minha visão, já é adequada para o que nós precisamos. Professor Manuel, caminhando aqui para outra análise, e até deixando aqui o senhor mais livre, eu aqui acabei pautando alguns assuntos, vamos dizer assim, para a gente poder debater. Mas a sua análise, o que precisa ser discutido, não só pensando aqui em uma questão nacional, mas o mundo de uma forma geral, nessa COP26? Olha, nós estamos
diante, né, de cenários muito preocupantes, né? Cenários que nos demonstram, né, que o que a gente previa para 2100, né, os piores cenários para 2100 vão acontecer em 2050, os cenários mais otimistas que iriam acontecer em 2050 passam a acontecer em 2030. Então, nós estamos meio apertados, né? Estamos com pouco espaço para reagir, né? Estamos com pouco tempo. Então, a COP26 ela precisa trazer aquele ímpeto, né, das nações, né, desenvolvidas e em desenvolvimento, para trazer uma solução, né, para esse impacto, né, que nós causamos nas nossas atividades antrópicas, enfim, nossos meios de vida, né, nossas escolhas, né? Então temos que pensar em nível global, né, todos devem se preocupar, porque os desastres ambientais, os desastres das mudanças climáticas, melhor dizendo, eles serão amplos, né, e para a maioria das nações. As nações mais ricas podem ainda ter condições de mitigar esses efeitos, né? Criar formas de reduzir esses impactos. Porém, estas nações ricas estão sofrendo com grandes impactos, né? Nós tivemos aqui agora, há poucos meses, né, muito ressaltado grandes queimadas descontroladas em vários continentes, né, em vários países, né, na Austrália, nos Estados Unidos, em países da Europa, na Rússia e assim por diante, né? Tivemos eventos né, de queimadas relevantes, enchentes, né, inundações, né, que representam um aumento do nível, né, dos oceanos. Enfim, todos esses impactos aqui no Brasil, né, temos acompanhado, né, fenômenos climáticos cada vez mais recorrentes, né, de extrema seca, né, são extremos climáticos, né, seca ou chuva, e fenômenos climáticos relacionados também a atividades atmosféricas que não víamos muito aqui na nossa região, né, vamos dizer, com furacões, né, por aí vai. Então, eu acredito que deveria ser um objetivo comum, né, encarar esses eventos como grandes alertas, né, para a sociedade em curto prazo, né? Então, o último relatório do IPCC, também o sexto relatório do IPCC, ele nos traz esses alertas, né? Houve foi antecipado, né, esses impactos. Então, temos pouco espaço para tomar medidas. E acredito que a COP26 ela pode ter grandes debates, né, e contribuição objetiva dos países, né, não ficar apenas na retórica, mas assumir compromissos de fato. Então, acho que o Brasil deve ter metas mais ambiciosas na redução das emissões de gás de efeito estufa. O Brasil ocupa o 6º lugar nas emissões, né, em especial por causa do nosso comportamento, né, mediante o uso do solo, né, são as mudanças na cobertura vegetal e queimadas. Então, a gente tem um espaço grande para trabalhar e para apresentar metas mais ambiciosas, assinar acordos de proteção às florestas, né, o mundo espera isso. Então, a gente tem que se apresentar com alguma solução, se apresentar de forma proativa, e entendendo que tudo isso tem um revés muito positivo para o país. Se a gente parar para pensar, o Brasil recebe grandes quantias de recursos para que ele possa proteger suas florestas, possa proteger seus recursos hídricos, valorizar povos tradicionais que habitam essas regiões, áreas que demandam mais proteção. Ou seja, nós temos um grande apoio, nós temos que potencializar essa política de meio ambiente, uma política mais amigável, uma política mais compatível com o mundo, né, nesse momento. Não há mais como caminharmos numa política que a gente só olha para o
né, para o interno e só pensa no nosso desenvolvimento. Isso não existe mais, né? E a gente perde muito com isso. Há pouco, né, foi decretado não é uma moratória, né? O Caio talvez tenha uma palavra mais correta aqui, né? Em relação à carne brasileira, né? Uma sanção, né? Para o comércio da carne brasileira. Não pensem que essas políticas, essas barreiras, elas não são necessariamente vinculadas somente à carne, só à qualidade da carne, com algum ponto, alguma doença eventual, né, em algum estado. Ela é uma política ela é um contraponto à nossa política ambiental, quer dizer, claro, e aí isso tudo gera um desdobramento ruim para a economia, né? Gera um desdobramento ruim. Se aproveitam também dessa nossa política e claro, inserem ali barreiras comerciais. Mas, de fato, nós estamos perdendo, né, um controle, né, dessa temática, e eu acho que a gente vai acabar, de alguma forma, sendo penalizado, né, com barreiras comerciais para a agricultura, para os nossos produtos, né, das nossas commodities, né, não só na agricultura, né, mas em geral. Vamos acabar pagando, né? Porque no mundo, fora, os outros países que concorrem conosco, eles estão de olho em brechas. E esse nosso cuidado com o meio ambiente, ele vai ser amplificado nessas rodas, né, de negociações. Então, nós temos condições de ser um exemplo para o mundo e aproveitar os nossos recursos naturais de uma forma muito mais inteligente. Ou seja, nós somos o país que mais produz alimentos, mas somos o país também com a maior biodiversidade do mundo. Então, nós temos condições ímpares de fazer uma diferença no mundo que nenhum outro país poderia fazer. Professor? A gente tem hoje os dois... Desculpe, Samuel. Não, só aproveitando esse gancho que o senhor deu, e aqui me veio uma dúvida. Tudo isso que o senhor relatou, essa dificuldade que a gente pode enfrentar, pode ser um reflexo da gestão do Ministério, da imagem que ficou da gestão do ex-ministro Ricardo Salles, que teve aí, foi bastante polêmico, há muitas contestações, e aí partindo também para outro ponto da sua colocação, a questão de recursos. O Brasil, tinha uma dúvida, porque alguns fundos internacionais, alguns países já voltaram a investir no Brasil, outros pretendem, e aí a diplomacia brasileira, eu não me lembro se foi o senhor, se foi aqui outros participantes, o Caio ou o Marco, não me lembro aqui agora, dizendo da ausência justamente de uma diplomacia. E daí, me lembro o seguinte, que há uma dúvida em relação, o Brasil deve fazer esta cobrança para que esses países desenvolvidos aportem recursos aqui ou não. Então, há essa dúvida. Então, aproveitando aí, eu queria estender um pouco, né, a sua explanação a partir destes dois pontos, desta imagem que ficou aí da gestão do Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente, e também desta busca ou possibilidade de busca de recursos internacionais para o meio ambiente, em especial a Amazônia. Eu vou abrir o espaço para os meus colegas aqui, debatedores, né? Mas eu só queria colocar um ponto, a minha visão, tá? Enquanto pesquisador na área e educador, né, nessa área, né? Nós temos hoje grandes oportunidades, né, de investimento na área do meio ambiente, em tecnologias de produção, no que o Caio comentou, inclusive, né? Você deixar essa política do comando e controle e partir para alternativas mais inteligentes, mais colaborativas com o setor do agronegócio, com o setor da mineração, com o setor de outros setores, né, da fabricação de automóveis, com a isenção de impostos para a eletrificação do nosso modal, né, no caso dos automóveis, né? Enfim, nós temos várias saídas. E os países desenvolvidos, eles querem investir nessas políticas porque, de fato, não adianta a gente colocar aquela questão, vocês desmataram, acabaram com o seu ambiente, deixa eu fazer o mesmo. Essa política não é inteligente, na verdade. Bom, vocês já fizeram isso, mas vocês são nações que começaram a fazer isso
há 400 anos, 500 anos, nos últimos 200 anos. O desenvolvimento do Brasil é muito recente. O Brasil é um país recente, assim, pensando em modos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento acadêmico, o Brasil é um país muito novo. Então, a gente não está falando a gente está falando de países que começaram esses processos há centenas de anos. Então, eu acho que é muito mais inteligente a gente absorver esse interesse de que nós alteremos, sim, nossas políticas, de forma, claro, né, racional, não é nada exagerado, mas eu acredito que a nossa imagem ficou arranhada, sim, com a atuação do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou uma imagem muito negativa, uma imagem que vinha sendo construída com muito esforço. Eu acredito que o Marco Neves sabe disso, né, na SEMAD, ele sabe o trabalho que a gente vem desenvolvendo na SEMAD para controlar desmatamentos, para outorgar o uso da água, né, de forma correta, trabalhar com, o Caio deve saber também, o trabalho da Emater, Senar, e tantas outras instituições, associações voltadas para capacitação. É um trabalho penoso, longo, e de repente você tem um representante que não representa o interesse nacional. Eu acredito que a gente tenha perdido grandes oportunidades. A gente vai ter que reverter essa imagem, esse processo. Mas eu digo que a gente tem muitas oportunidades que são ótimas também para o nosso setor, né? Elas não são contrárias. Nada impede de produzir. A gente só está esperando que haja um equilíbrio, uma produção mais sustentável e que a gente consiga aproveitar melhor nossos recursos naturais de uma forma mais inteligente, porque o mundo hoje evoluiu, ele pensa de forma diferente. Hoje nós temos outras soluções para a economia, não é somente aquela que a gente aprendeu. Então eu vejo que a imagem ficou muito arranhada. Eu só vou trazer um episódio. Em 2019, logo quando o governo assumiu, foi criada uma polêmica muito desnecessária em relação aos dados de desmatamentos do INPE. Quer dizer, o governo questionando o governo. E isso, você estava questionando o trabalho do MCTI, né, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto, né, um órgão respeitadíssimo no mundo todo. O INPE é uma potência acadêmica, uma potência em tecnologia, e muito respeitado. E nós desmoralizamos o Instituto. Quer dizer, na verdade, o governo se desmoralizou, porque as agências internacionais sabiam que aquilo não era compatível. O que o governo dizia do próprio MCTI, do INPE, da ação do INPE, era incompatível. Então, é só para trazer um exemplo, né? Nós precisamos ter uma política mais proativa, uma política mais estratégica para o meio ambiente. E é isso que eu espero da COP. Mas eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Fique à vontade, Marco, e na sequência, Caio também traz aí a sua posição. Samuel e colegas, Caio, Manuel, ouvintes aí da rádio, o mundo, ele não pode prescindir do Brasil em tudo que ele tem para oferecer. O Brasil, ele tem uma base de ativos, né, de possibilidades de produção que é fantástico. Né? A questão assim, que eu vejo é que a pressão, né, sobre os ativos ambientais brasileiros, sejam recursos de solo, sejam recursos hídricos, sempre tende a estar pressionado, porque o Brasil ele fornece commodities, né, para o ambiente global. Então, sempre existe uma pressão. Por isso que a legislação brasileira, e a política ambiental, né, ela tem que ser cada vez mais adequada a essa pressão que sempre vai existir. A nossa base de ativos ambientais, ela é muito grande, ela é muito, vamos dizer, adequada, né, para a produção que o mundo quer. O mundo, ele não vai abrir mão, né? O mercado global, o mercado internacional, ele não tem como, né, ele não tem como, né,
prescindir das commodities e dos produtos nacionais. Isso traz uma pressão, né, sobre a nossa base de recursos naturais, e eu entendo assim que, por exemplo, 2 dos pontos, né, que estão sendo priorizados aí na COP26 em termos de debate é a questão do aumento do financiamento internacional em adaptação e também o alcance do compromisso aí de 100 bilhões de dólares por ano em tecnologias verdes e proteção contra impactos climáticos negativos. São 2 pontos muito fortes, debatidos, né, e compromissos aí que serão pontuados com ênfase na COP26. Eu concordo com o Manuel, né, não é falta de financiamento, não é falta de aporte de recursos. Alguma posição política no âmbito central pode arranhar essa imagem e pode diminuir o fluxo de recursos num determinado momento, por conta de uma reação política, né? Mas isso não vai cessar. Tá? Então, eu vejo assim que a política ambiental e a implementação da política ambiental e da forma que nós temos feito, sabe, Samuel, com uma forma... A política ambiental, e eu diria ainda mais, com mais ênfase, a política de recursos hídricos, ela tem no seu DNA uma política que é pós-constitucional, é uma política pós-88, é uma política baseada na participação social, na construção de consensos no âmbito dos colegiados de recursos hídricos, comitês de bacia. Então, é uma política muito participativa, é uma política que ela constrói consensos a partir do debate. E isso é uma marca brasileira também, e reconhecida como uma marca brasileira, né? Quando nós falamos no Brasil, né, e mais especificamente na política de recursos hídricos, de cobrança pelo uso da água, e nós vamos auscultar o setor agrícola, da irrigação, ou o próprio setor industrial, ou o próprio setor de saneamento, de uma forma geral, são favoráveis, né? Primeiro porque os valores não são tão altos assim, depois porque essa cobrança ela reverte em conservação da água nas próprias bacias hidrográficas. Tá? Então, assim, eu creio que nós temos, sim, a avançar. A nossa legislação é uma legislação adequada, temos que avançar para esses projetos de não arrependimento, né, como revegetação, recuperação de APPs, de reserva legal, instrumentos econômicos, pagamento por serviços ambientais. É aquilo que, independente, né, do aquecimento ou resfriamento, isso é benéfico para a sociedade e é benéfico para o Brasil. Caio, fique à vontade para trazer também o seu ponto de vista. Bom, eu acho, de fato, a posição do Brasil ficou enfraquecida nos últimos anos e o Brasil já teve posição de destaque nessas negociações internacionais sobre o meio ambiente. Nós sediamos aqui a ECO 92 e a Rio +20, em 2012, se eu não salvo engano, que foram fóruns internacionais da mais alta relevância. Só que a gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, infelizmente, ficou marcada por muita polêmica e isso acabou desgastando a imagem do Brasil lá fora. Mas, apesar dessas polêmicas, eu vejo que o governo atual vem tentando, eu acho que eliminar ruídos, eu acho que isso é muito importante. Porque, como disseram o Manuel e o Marco, o Brasil é um país com potencial ambiental muito grande, e nós preservamos muito, né? A gente tem que acabar com essa imagem do Brasil poluidor. Embora a gente esteja aí na 6ª ou 7ª colocação no ranking dos poluidores, China e Estados Unidos, eles sozinhos respondem por quase 50% das emissões globais. Se você colocar isso num contexto mais amplo, o Brasil, a contribuição do Brasil para o aquecimento global está muito abaixo desses países, e falando aqui especificamente do agronegócio, que é um setor em que eu atuo como advogado, os produtores rurais, a maioria deles produzem de forma sustentável. Existe sim uma minoria que prefere atuar à margem da lei, mas a maioria hoje está buscando se adequar. A gente está num processo muito mais de educação desses produtores, para fazer eles entenderem a importância da preservação, para garantir que os recursos não se esgotem. Então, eu acho que desfazer esses ruídos é muito importante, porque, de fato, o aquecimento global é um problema sério,
mas existe muito interesse político por trás dos países lá fora para tornar o produto agropecuário brasileiro menos competitivo. O produtor rural tem um custo muito alto para produzir aqui, porque ele tem que lidar com o clima, ele precisa de financiamento, nem sempre é fácil, a legislação ambiental é muito rigorosa, fazer negócio no Brasil é complicado, é burocrático, e há interesses lá fora, com certeza, de tornar o Brasil menos competitivo. Então, acho que a gente tem que separar o joio do trigo e mostrar lá fora que, embora a gente tenha que corrigir algumas coisas na nossa rota, a gente já é um país que produz muito, é um país que tem uma base energética majoritariamente limpa, ao contrário de vários países desenvolvidos cuja base energética é a base de carvão, um meio altamente poluidor. Então, acho que o principal desafio é esse, é resgatar essa credibilidade que o Brasil já teve, mas mostrar também que o que a gente faz e que o que a gente já faz é muito e é relevante. Marco, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Na sua primeira resposta, o senhor trouxe o seguinte, não é? Falamos aqui sobre a participação dos subnacionais nesta discussão da COP26. E aí, eu trago aqui para a nossa realidade do Cerrado. O Cerrado pode estar inserido nessa discussão mundial? Sem dúvida, Samuel. Na última reunião do Fórum de Governadores, a reunião que aconteceu aí no dia 14 de outubro, foi agora, recentemente, foi proposto pelos governadores a criação aí do consórcio Brasil Verde. Isso será apresentado lá na COP26, com a presença do maior número possível de governadores, dos subnacionais, e a ideia é que aconteçam, no âmbito desse consórcio, coordenações regionais, e a proposta é que essas coordenações regionais elas sejam por biomas. Então, o bioma Cerrado seria um bioma representado, no âmbito desse consórcio interestadual, como um dos biomas, do país, que teria aí sob a coordenação de algum dos governadores, no âmbito do consórcio intermunicipal, os seus interesses defendidos. Nós estamos aqui caminhando já para o final do nosso debate e gostaria de partir neste instante para as considerações finais dos nossos participantes e novamente aqui o meu agradecimento. Professor Manuel, muito obrigado pela sua participação. As suas considerações finais, por gentileza? Olha, Samuel, primeiro quero agradecer a oportunidade de participar desse debate com nobres colegas aqui, representantes das suas áreas de atuação no governo, no agro, e me deram a oportunidade também de falar um pouquinho do ponto de vista da academia. Então, primeiro, ressaltar a importância desse tipo de programa, desse espaço, para que a gente possa elucidar dúvidas da população em geral sobre a atuação do Brasil nesses debates climáticos, nos riscos climáticos e oportunidades ambientais. Então, é um espaço muito relevante. Quero ressaltar que, da parte da universidade, aqui os colegas trouxeram desculpa, que eu sou com interferência aqui, climática aqui. Os colegas trouxeram, Samuel, pontos de vista muito interessantes, Eu gostei muito do ponto de vista do Marco e do Caio, que eu gosto muito desse equilíbrio. O Brasil é essencial para o mundo. Nós temos uma missão complicada, porque nós temos cobrança para preservar o ambiente e cobrança para produzir commodities. É um negócio complicado. O Caio também trouxe, o Brasil é um país que preserva muito, e é verdade. Nós temos uma política ambiental uma das mais modernas e das mais respeitadas no mundo, Muito respeitado, muito exemplar, Então, nós temos muita coisa boa, a gente tem que olhar para essas coisas boas assim, e ressaltá-las. Então, às vezes são momentos
com a passagem de um governo, são às vezes, enfim, às vezes uma frase que foi infeliz, não foi bem recebida, e isso a gente pode reverter. Só queria trazer que a universidade tem um papel na pós-graduação, né, na formação de recursos humanos de excelência, né, digamos, na graduação, na pós-graduação, mas nós temos vários programas de pós-graduação que estão pensando também essas questões. Então, eu faço parte do programa de pós-graduação em ciências ambientais, por exemplo, também na geografia e também do agronegócio. Então, são 3 programas que eu tenho muito orgulho de fazer parte e no qual a gente tem a oportunidade de fazer pesquisas e enriquecer, trazer reflexões mais de alto nível, né, para esse assunto. Então, quero ressaltar o papel nosso na pesquisa, na formação de recursos humanos, que vão atuar, vão estar na frente, né, dessas políticas, das ações dos próximos anos. Então, ou seja, nós estamos fazendo um nosso trabalho e, enfim, esperamos que isso resulte, né, em condições melhores para o Brasil na questão do aspecto climático. Então, agradeço, Samuel, mais uma vez pela oportunidade e também pela oportunidade de debater com os colegas aqui nesse programa. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Caio, muito obrigado pela sua participação, transmitindo aqui o seu conhecimento, colaborando conosco nesta programação. Agradeço aqui a sua participação, as suas considerações finais, por gentileza. Bom, Samuel, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui na Rádio Sagres, e ainda mais para debater em alto nível com colegas tão capacitados um tema que é importante, muito importante, é um problema que é de Estado, né, de governo, né? A questão ambiental não tem que ficar se limitando ao governo Bolsonaro, todo governo tem que se comprometer a preservar, a proteger, e nesse contexto de COP, eu reforço o que eu disse na resposta anterior. Eu acho que a missão do Brasil é recuperar sua credibilidade, adotar uma postura menos agressiva, mais colaborativa, e no que diz respeito especialmente ao setor do agronegócio, mostrar para o mundo, eliminar esses ruídos, mostrar que a gente já produz de forma sustentável, que existe uma minoria aí operando à margem da lei, mas que não representa a maioria, o produtor rural que está ali trabalhando, produzindo alimentos, não só para o Brasil e para o mundo, e adotar essa postura mais de trazer propostas e se comprometer, de fato, na COP, a cumprir aquilo que foi acordado, né? A sistemática do Acordo de Paris, os países eles enviam as contribuições que eles entendem adequadas para chegar à neutralidade de carbono, o Brasil já enviou as suas e tem que cumprir, isso é inegável. Mas nesse processo eu acho muito importante que a gente mostre o que a gente já faz aqui, o rigor que é a nossa legislação, que a grande maioria respeita, para eliminar esses ruídos e mostrar para o mundo o potencial ambiental que o Brasil tem. Novamente, eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Marco, muito obrigado pela sua participação, a sua contribuição importante aqui no nosso debate, na Sagres. Agradeço ao senhor e também peço aqui, por gentileza, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Samuel, e também ao Caio, ao Manuel, por esse debate, essa oportunidade aí de estar esclarecendo para os ouvintes da Rádio Sagres e também nos autoesclarecendo, né? Esses debates sempre são muito bons, são visões aí da academia, do setor, da área ambiental, isso sempre agrega, né? Eu queria comentar que os efeitos do clima, eles têm sido percebidos e monitorados e recebidos aí, né, pela sociedade de uma forma geral, seja por conta de aquecimento, extremos de seca e de enchentes, né, mais agravados, mais agudizados. Então, nós temos, de fato, um desafio grande. Vejo, por um outro lado, né, que a legislação brasileira é uma legislação adequada. E um último comentário, eu entendo assim, que o estado de Goiás, ele é um extrato muito representativo do país, né? E nós temos um bioma cerrado, que é um bioma apto para produção, para uma produção limpa, para uma produção inteligente do agronegócio, da mineração, né? Então, nós temos uma base de ativos aí espetacular.
E o que precisamos é continuar fazendo isso que o governo do estado de Goiás tem feito, principalmente aí a partir dos últimos anos, né, com uma política, vou chamar de política 4.0 ambiental. Tá? Uma política mais inteligente, mais participativa, que chama os setores para construção. Tá? Então, a revolução positiva na legislação ambiental e de recursos hídricos no estado, ela tem oferecido, né, de uma forma construída com os atores, com os stakeholders, uma legislação mais atualizada, mais inteligente. Então, eu entendo que nós estamos caminhando, né? Gosto muito da ideia dos projetos piloto ou projetos demonstrativos, isso tem efeito muito benéfico, e temos alguns, né? Não dá para comentar aqui agora, mas estamos à disposição na SEMAD, né, para ampliar esse debate e para continuar a construção de políticas públicas 4.0. Samuel, você me permite um último breve comentário, 30 segundos? Claro, fique à vontade. Só queria destacar, Marcos, que eu queria elogiar a gestão da secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás, Andréa Vulcanes. O trabalho que a SEMAD tem adotado aqui é excelente, pautado justamente nesse diálogo com o setor produtivo para a construção conjunta de soluções, né? É tão vanguardista a gestão atual, né, do meio ambiente em Goiás, que enquanto o Congresso Nacional está debatendo há anos um projeto de licenciamento ambiental, a gente já tem a nossa lei de licenciamento ambiental aqui no estado e que já absorveu boa parte daquilo que ainda está sendo debatido no âmbito nacional. Então, eu queria só ressaltar a qualidade da gestão da Andréa Vulcanes, que realmente eu acho que esse é o caminho, e parabéns a todos vocês da SEMAD pela condução dos trabalhos. Obrigado, cara. Agradecemos aos nossos participantes, ao professor da UFG, Manuel Eduardo Ferreira, ao advogado especialista em direito do agronegócio, Caio Freitas, e o Marco Neves, que é superintendente de recursos hídricos e saneamento da SEMAD. Esta edição do debate Super Sábado pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e a sua íntegra em nosso site, o sagresonline.com.br/debate Super Sábado. Em nosso site você também confere as edições anteriores do debate Super Sábado. Você pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, é o 62 984001757, ou para nosso e-mail jornalismo@sistemasagres.com.br. Você acompanhou Debate Super Sábado, um debate